Muito bem, bom dia. Estamos juntos mais uma vez para mais uma gravação, mais uma aula, mais um aprendizado, mais um momento juntos para a construção de conteúdo. Hoje eu tenho um assunto com você referente já a uma continuidade de uma abordagem que fizemos ontem, certo? Tratando sobre o período pós-guerra. Ontem tratando sobre a questão da sociedade, a política, o domínio pós-guerra, né? E hoje nós vamos trabalhar em dois tempos, né? Hoje ou essa semana, que é, primeiro, esse vídeo falando um pouco da teologia pós-guerra, no que tange principalmente alguns desafios, algumas questões que ocorrem, algumas realidades. E vamos ter uma live, eu e o professor Vinícius Galo, que é historiador e teólogo, falando sobre a questão do surgimento de algumas correntes teológicas pós-Segunda Guerra, como a teologia dialética, o problema do mal, a teodiceia, e também a teologia, o liberalismo teológico, ou até a teologia também liberal, certo? Então, nós vamos tratar um pouco sobre esses temas também numa live que vai ser hoje ou essa semana, ela deve ocorrer. Muito bem, tratando sobre esse tema, antes de entrar nele, lembrar você que você está no nosso espaço, que precisa que você participe, para que possa cada vez avançar mais e trazer mais conteúdo para você. Se inscreva se não é inscrito, dê o seu like, compartilhe o conteúdo, dê o seu comentário, faça a sua participação muito mais ativa aqui nesse canal. Bom? Muito bem, muito bem, muito bem. O protestantismo alemão, principalmente, que nós podemos dizer, dentro do contexto luterano, que era a igreja que regia todo o contexto religioso dentro da Alemanha anterior à guerra e pós-segunda guerra, tá? Dentro de uma proposta de um senso comum, exaltava a subida de Hitler ao poder e, por isso, até aderia a alguns de seus pensamentos teológicos, ou, no mínimo, fazia silêncio diante deles. Tá? E, num passado recente, até do segundo alguns historiadores, como, por exemplo, vou colocar aqui o Reich, o Kaiser, deram motivos para a igreja ou motivar ou falar que a igreja, ela, para sonhar com o mesmo tipo de uma política nacionalista, expansionista desse líder, e a sua união com a igreja, eles propuseram a recém-terminada República de Weimar, com sua política social democrata liberal, que não vai agradar nem um pouco aos cristãos protestantes, e, por isso, o discurso de Hitler, a valorização da família e da pátria, soou muito bem aos ouvidos alemães, seduzindo, assim, o protestantismo, que chegava nesse aspecto, um agente de regeneração moral e eclesiástica para poder, na verdade, manter alguns princípios que eles consideravam majoritários. Então, o protestantismo liberal, que foi um movimento que teve seu ápice no século XIX, ele apregoava a crença
no pleno desenvolvimento humano como forma de se chegar ao reino de Deus e uma perspectiva terrena, e, portanto, a questão, principalmente escatológica, ela abria mão de qualquer quesito transcendental, de uma forma até gradual, e o reino terreno de Deus, se ele seria e era identificado, muitas dessas vezes, como a própria nação alemã. Para muitos protestantes liberais, inclusive, a Alemanha havia sido predestinada por Deus para comandar a civilização no mundo moderno, numa prática encarada, inclusive, como a consumação do reino na história. Então, a teologia liberal, ela buscava, desde o século XVIII, uma síntese entre todas as questões modernas e o próprio cristianismo, fundamentada sobre o iluminismo. Um de seus representantes, inclusive, ele chegou a dizer que a igreja e o Estado deveriam se fundir numa só unidade dentro desse propósito e dentro dessa visão. Então, os representantes liberais sempre apoiaram uma nação forte e convictamente protestante, influenciando e apoiando esforços que se levassem à soberania da Alemanha. E a síntese da corrente teológica liberal com o nacionalismo liberal, ela resumia perfeitamente o cristianismo, a cultura e a moral perfeita para a sociedade alemã moderna. Então, era um denominado Kultur Protestantus, que influenciava o padrão de vida, principalmente na academia, tá? Movimentando, demonstrando um otimismo que era ilimitado quanto à crença e o potencial do ser humano. Então, na Primeira Guerra Mundial, onde os teólogos liberais vão assinar um manifesto apoiando essa política belicista do Kaiser, do Guilherme II, não vai ser somente o liberalismo teológico que vai contribuir de uma forma involuntária para o desenvolvimento desta união, mas a linha conservadora também vai dar sua parcela identificada pelo ramo luterano. E aí teólogos como o caso Paul Altons, Emanuel Heincksen, vão defender essa concepção teológica das ordens da criação, vindo, inclusive, apregoar a defesa da Volca, como sendo inerentemente uma criação e uma proposta de contexto de cunho divino. Então, dentro dessa visão, dentro dessa proposta, nós vamos ver que o Hitler estava sendo apoiado dentro dessa visão e dentro dessa proposta religiosa e teológica com uma certa aceitabilidade, tá? Do próprio contexto teológico nesse período. Uma outra adepta também em teologia da Igreja Nacional do Reich, que é a Alemanha natural, que é a teologia natural, ela foi desenvolvida a partir de um ramo da filosofia com a proposta de investigar o que a razão humana, sem a ajuda da revelação, pode não dizer ou nos dizer a respeito de Deus. E entendida assim como uma tentativa, tá, de determinar as características de Deus sem recorrer à revelação divina. Tá? Então, essa era a proposta da teologia natural. E com isso, não é? Adolf Hitler, para alguns cristãos alemães, ele era considerado um novo Messias, uma nova revelação humana, interligando suas pregações à teologia cristã, ao povo,
para que esses se associassem a esta ideia atestada pelas Sagradas Escrituras. Então, a pretensão era transformar a igreja num novo local de revelação, tá? Sendo um lugar dedicado ao culto do mito alemão, da natureza e da própria história. Alfred Rosenberg foi um dos nazistas mais intensos na preparação da Igreja do Reich e da sua própria teologia, tá? E ele, na verdade, seria responsável, inclusive, pela criação de 30 itens a serem seguidos pelos membros da igreja, que o próprio Hitler se mostrava otimista. Então, Metaxas transcreve, inclusive, alguns pontos teológicos que Alfred Rosenberg publicava e defendia, e que era uma da proposta, ou propostas a serem adotadas pela Igreja Nacional, como, por exemplo, exigir a imediata cessão de publicação e disseminação da Bíblia na Alemanha. A Igreja Nacional declara que, a seu ver, e consequentemente para toda a nação alemã, decide-se que é o maior de Mein Kampf do Führer, é a maior de todos os documentos. Ele não somente contém a maior, mas incorpora a mais pura e verdadeira moral para a vida atual e futura da nossa nação. A Igreja Nacional irá retirar de seus altares todos os crucifixos, bíblias e imagens de santos. Sobre o altar não deve haver nada além do Mein Kampf, o livro mais sagrado para a nação alemã. No dia de sua fundação, a cruz cristã deve ser removida de todas as igrejas, catedrais e capelas, e deve ser substituída pelo único símbolo invencível, a suástica. Então, a Igreja Nacional do Rei, com o maciço apoio dos cristãos alemães, ela começou a sistematizar a igreja e a teologia com isso, para que as principais reações para a restauração na Alemanha, e também no contexto teológico, viessem a adotar esses princípios e essas propostas oriundas do próprio Hitler, com apoio da Igreja Nacional. Tá? E aí, partindo disso, o Partido Nazista ele vai criar uma relação totalmente ambígua à religião. Então, ele vai desenvolver todo um contexto totalmente ambíguo à religião. E o cristianismo, que foi até denominado de cristianismo positivo, ele apresentava uma versão da religião cristã moldada à ideologia nazista, tendo por confissão teológica as próprias afirmações do próprio Hitler nos seguintes conceitos. Jesus foi o nosso maior líder ariano. Isso é, um iluminado, que lutou enfaticamente contra o poderio das trevas, encarnado no judaísmo, morrendo vítima de uma cilada dos judeus. Então, a partir dessa pregação, eles causaram e motivaram e idealizaram o nazismo e a guerra contra os judeus e também deflagraram todo um racismo, todo um separatismo e todo até um psicopatismo dentro da nação, dentro da religião, e que foi o caos mundial e que foi o propulsor da guerra dilacerada e destrutiva e carnificista do nazismo contra os judeus. Então, essa foi uma realidade. Essa é uma questão viva de uma teologia que foi construída com moldes no nazismo e que pregava e defendia o nazismo porque estava de acordo com as falsas propostas ou ilusórias propostas e articulações de Adolf Hitler, que já tinha seduzido a igreja e a igreja já tinha sido, vamos assim, convencida e adotada os seus princípios porque achava serem
princípios de alto teor moral e que eles deveriam cumprir e adotar como sendo certo. Então, essa que é uma realidade, essa é um fator que nós devemos ter como histórico para saber, na verdade, como que foi, não é? Esse construir de todo um contexto da teologia, aqui já iniciando uma teologia pós-Segunda Guerra e antes da Segunda Guerra, de contexto nazista, depois uma teologia liberal, e partindo para uma teologia natural, e aí vindo as outras demais que iremos estudar na live também, ok? Obrigado a todos.